Oi, gente, tudo bem? Obrigada a vocês que estão presentes. Nós estamos hoje na terceira e última aula expositiva sobre as questões do estágio, tá? E a partir da semana que vem iniciam os plantões de dúvida. Então, eu vou atender alunos assim com dúvidas específicas, né, do caso da pessoa, dúvidas que surjam assim dos momentos que for preencher documentos de estágio, falar com a escola, alguma informação. Então, no nosso primeiro encontro, eu passei as informações gerais sobre o estágio, né? Todos os detalhes, a questão da lei, as questões dos documentos, como que você solicita o estágio, o que precisa fazer, né? Quantidade de horas e etc. Na semana passada foi dada uma aula explicando como que preenche o contrato de estágio e hoje é o dia, né? Terceira aula expositiva é o dia que nós vamos falar do preenchimento do relatório de estágio, tá? A gente chama de relatório final de estágio, mas assim, a pessoa fala: nossa, professora, mas vou terminar só em maio, até lá vou ter esquecido. Então, se vocês forem fazer o relatório só depois que vocês terminarem o estágio, claro, vocês, né, se tiverem dúvida, entrem aqui nos plantões, que acontece toda quarta-feira, das 18 às 19 horas, mas também vai ter essa aula gravada para vocês no meu YouTube e que eu mando para vocês lá no WhatsApp da turma, que é para vocês, quando começarem a preencher o relatório de estágio, vocês saberem já como é que é, tá? Mas nada impede também de, na época que você estiver fazendo isso, você também entrar no plantão de estágio para tirar alguma dúvida mais específica. Então, aí a Alda chegou. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Alda, Boa a noite. Yane, boa noite, gente. O João Victor e o Júnior. Deixa eu tirar aqui o som do meu celular, senão atrapalha aqui a nossa orientação. A Alda está no carro também. O Júnior tá no ônibus e a Alda está no carro, arrasou. Mas vamos lá, gente, vamos prosseguir por aqui. Gente, então o que eu tinha orientado vocês na primeira aula é que o relatório de estágio é um documento que você pode começar a fazer durante o seu estágio, ou a maioria das pessoas faz quando termina o estágio. Aí termina o estágio, a pessoa vai lá, senta no computador e faz o relatório final. Mas nada impede também que durante o estágio você já vá preenchendo algumas coisas ali que sejam importantes. Então, quem vai escolher isso? Ah, se eu vou preencher o relatório de estágio durante o estágio ou quando eu terminar o estágio. Aí cada aluno vai ver o que acha melhor para a sua rotina, para o seu cotidiano, para o seu estágio, né? Para o seu dia a dia, para a sua agenda. Então vamos lá, eu coloquei aqui para vocês o documento que vocês já sabem que vocês baixam esse documento da onde? Lá no Web Alunos, na parte de documentos editais. Então, vai ter lá, relatório final de estágio. Você clica ali e baixa no seu computador ou no seu celular, tá? Lembrando, gente, que tem que ser preenchido no computador, tá? Não pode ser preenchido à mão. Então, aqui é a carinha do nosso relatório final de estágio. Então, tem a logo aqui, né? O logotipo da Ítalo e uma formatação como se fosse um trabalho científico, tá? Um trabalho de acordo com normas de ABNT e tudo mais. Mas, gente, o que é interessante para vocês no relatório final? Já tem o esqueleto. É só vocês preencherem, tá? Então já está formatado, já está metade do caminho preenchido. Então vocês vão colocar aqui, ó, aluno. Então você vai vir aqui nesse ponto e vai colocar o seu nome completo, tá? E no ID, o seu ID, que é a identidade, né, do aluno, que é o número que vocês têm de registro. Aí tá escrito aqui, relatório de estágio, tracinho, curso. Aí vocês vão colocar curso de teatro ou curso de artes visuais, tá? O nível de ensino. Ah, esse daqui é o relatório dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, você coloca lá, anos iniciais do ensino fundamental. Ah, vamos supor que esse relatório é dos anos finais do ensino fundamental. Então, você vai lá, fala anos finais do ensino fundamental. E se for estágio do ensino médio, você vai colocar nível de ensino, dois pontinhos. Ensino médio. Não precisa mudar nada, não precisa deletar nada, não precisa acrescentar nenhum campo. É só preencher os espaços que estão em cinza, tá, gente? Clica aqui e preenche. Local. Professora, o que é o local? É a escola? É minha casa? É meu endereço? Não. Local. São Paulo, tá? Que é isso que é de
Trabalhos científicos, São Paulo. Ano, então, se você vai entregar o relatório desse semestre, 2022, tá? E se você for fazer isso o semestre que vem, é 2022 ainda. Se você for no quarto semestre agora e você for fazer o relatório lá no sexto, será 2023, tá? Então, aí, local e ano. Segunda página, de novo o nome do aluno, de novo o ID, de novo o relatório de estágio, curso, teatro ou artes visuais, de novo o nível de ensino, tá? Ou anos iniciais do ensino fundamental, ou anos finais do ensino fundamental, ou ensino médio. Aqui já está preenchido, só falta completar. Trabalho apresentado à disciplina estágio supervisionado, curso, artes visuais ou teatro, nível de ensino, anos iniciais do ensino fundamental, ou anos finais do ensino fundamental, ou ensino médio, como requisito parcial para obtenção do diploma, tá? Então, sem o estágio, não consegue o diploma, entre outras coisas. Local, São Paulo, ano 2022. Terceira página, gente, começam as informações específicas do seu estágio. Então, identificação do aluno, seu nome completo, seu ID, o seu semestre. Data de nascimento, por exemplo, 8/12/76, que é o meu no caso, o seu RG, o seu endereço, o seu CEP, o seu bairro, o seu celular e o seu e-mail, ok? Bem simples. Aqui, identificação do curso. Então, quem está em artes visuais vai colocar um xizinho aqui em artes visuais. Quem é de teatro vai colocar um xizinho aqui no teatro, tá? Que nem aquele relatório do contrato de estágio. Identificação do supervisor, gente. Supervisor de estágio, desculpa aqui, nível de ensino. Se é no Fundamental 1, xizinho. Se é no Fundamental 2, xizinho no Fundamental 2. Se é no médio, ensino, tá? No médio. Isso você pode pegar, inclusive, as informações lá no contrato. Identificação do supervisor. Quem que é o supervisor, gente? É o nome do professor de artes que você fez, tá? O seu estágio. Então, tem lá o nome do professor de artes da sua escola que você fez. Se você fez com vários, pega o que você tem maior carga horária ou pega o principal. Nome do professor, ano de conclusão do curso dele, tá? O local que ele se formou, a titulação, se ele é licenciado, se ele é graduado, se ele é pós-graduado, se ele é mestre, se ele é doutor, se ele é especialista. O curso que ele fez, que tem que ser curso de formado em artes, tá, gente? Mesmo para o pessoal que faz curso de teatro, licenciatura em teatro, vocês têm que acompanhar estágio em aula de artes na escola. Então, o professor tem que ser formado em artes, tá? E o registro profissional não precisa, porque professor de artes é uma categoria que não tem um órgão que regulamenta a profissão. Ele é regulamentado pelo MEC, tá joia? Se tiver dúvida, você vai anotando para perguntar depois, tá? Relatório de estágio. Ah, professora, só essa meia página aí? Só, mas você vai preencher, tá? Então, qual que é a introdução, gente? Você vai apresentar resumidamente os objetivos e os resultados e a importância do estágio. Então, lá, o estágio curricular supervisionado teve como objetivo observar, participar e reger atividades dentro da aula de artes, da escola tal, do nível de ensino tal, acompanhando o professor, né, que está utilizando os procedimentos didáticos, fazendo avaliação, expondo os conteúdos para os alunos, os resultados os resultados desse estágio foram muito enriquecedores para a minha formação. Eu pude aprender como é que se trata o aluno, como é que se começa uma aula, no meio da aula, no final da aula. Esse estágio foi importante para mim por causa disso, porque eu vi alguns pontos positivos, pontos negativos, né? Pude presenciar um professor dando aula na prática para alunos, né? De carne e osso ali, né? Ter contato com o aluno. Então, você vai apresentar resumidamente os objetivos, os resultados e a importância do seu estágio. Então, você vai lá e escreve, tá, gente? Análise detalhada do estágio. Aí você vai descrever, por isso que eu falei que você pode ir fazendo durante o estágio. Porque cada vez que você vai na escola fazer o estágio, você pode pegar ali essa parte da análise detalhada e fazer o quê?
descrever as tarefas. Ah, no dia tal foi feito isso, os alunos mexeram com argila, fizeram uma escultura sobre, né, alguma pessoa que era importante na vida deles, um parente, parará, parará, parará. Ah, no dia tal foi feito isso. Então, você vai descrever as tarefas que você realizou no estágio, que você observou no estágio, né, que você ajudou o professor. Você vai falar da comunicação entre o professor, o aluno, entre você e os alunos, as estratégias que foram utilizadas nas aulas, né? Ah, teve aula expositiva, teve aula fora da sala de aula, teve aula, né, mais prática com materiais específicos, como argila, como que fala? Xilogravura, tinta, teve aula que foi mais no caderno de desenho, etc. Você vai fazer uma análise detalhada do estágio, mínimo de 15 linhas. Então, gente, pode escrever. Se você for fazendo isso durante o estágio, você vai escrever bastante. Se você for fazer isso depois do estágio, gente, terminado, mantenha um caderninho, uma pasta, algumas folhas, um bloquinho que você possa anotar tudo o que aconteceu durante, né, o dia de estágio que você fez, todos os dias que você fez de estágio. Porque daí você tem o quê? Material, você tem uma descrição, né, mesmo que for num bloquinho de anotações, um caderno, para depois você encher aí essa parte da análise detalhada do estágio, tá? E por último, as considerações finais, você vai apresentar a finalização das questões abordadas na introdução. Ou seja, olha, o objetivo traçado para o estágio foi esse, e esse objetivo foi cumprido ou não foi cumprido, né? Eu pude fazer aquilo que eu imaginava, o que eu tracei para fazer, ou então houve uma interrupção. Ah, o professor, né, não gostava da minha presença lá e meio que escondia, né, as estratégias, eu não tinha um diálogo bom com o professor. Então, você vai pegar os objetivos, os resultados e a importância do estágio e vai voltar aí nas considerações finais, tá? Então, coloca aí os pontos positivos, pontos negativos, que você mais gostou, que você menos gostou, o que te ajudou para ser um melhor professor de arte, né? Um melhor professor que vai trabalhar na escola quando vocês trabalharem. Então, coloca isso, apresenta finalização do que você colocou lá na introdução, você finaliza aí. Então, esse é o grosso, tá, gente? A parte principal do relatório de estágio. Aqui é a folha de frequência, né? Que eu falei que ia passar na semana passada, mas acabei não passando, então vai ficar para hoje. O que é a folha de frequência, gente? Que a gente chama de fichão, tá? Primeiro que o seu estágio só vai ser válido se ele for, né, assinado pela escola, assinado por você, assinado pela Ítalo, mas também assinada aí essa parte do fichão, tá bom? Então, o estágio é válido após a assinatura das partes, estagiário, concedente e centro universitário Ítalo. O procedimento correto desta folha depende das informações mencionadas no termo, que é o contrato de estágio, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, seu nome, seu ID, seu semestre, o curso que você faz, artes visuais ou teatro, qual é o nível de ensino que você está estagiando, ou Fundamental 1, ou Fundamental 2, ou médio, a data de início de estágio e a data de término, tá, gente? Isso aqui, lembra que é de acordo com o contrato, mas se por acaso foi um dia a mais, um dia a menos, terminou antes, terminou depois, não tem problema. Isso daqui tem que ser a data, da primeira data aqui, ó, 1, até a última data lá que você vai colocar no fichão, tá joia? Então, deixa para preencher quando for fazer o relatório final mesmo. Entidade concedente, tá? Que é o nome da escola, a data de início e final que eu já falei. E aqui, gente, eu sugiro para vocês e aconselho vocês imprimirem umas 3, 4, 5 folhas dessas e ter na sua pastinha toda vez que você vai no estágio. E aí, quando você chegar na escola, você entra na escola e pega a sua pastinha e pega essa ficha e põe dia, vamos supor que você vai estagiar amanhã. Dia 24, só um pouquinho. Dia 24 do 2 de 2022. Qual que é a série que você vai estagiar hoje? Ah, eu vou estagiar no segundo ano do ensino fundamental 1, ou no segundo, no terceiro e no quarto do ensino fundamental 1. Aqui você vai colocar as atividades, né? Se você observou, se você ajudou o professor ou se você deu aula sozinho, né? Observação, participação ou regência. Regência é quando você dá aula sozinho, participação quando você ajuda o professor e observação quando você fica só de zóio lá no professor. Então, você vai colocar atividade desenvolvida. Observação. Então, você coloca observação, 2 pontos, né? Os alunos realizaram, como fala, escultura em
barro, né? Como argila, tal, descreve um pouquinho de como foi a aula, tá? Ou coloca assim, observação, escultura em argila, tá bom, tá? É só o conteúdo que foi dado. E a carga horária diária. Então, aqui, gente, carga horária diária não é a hora que você entrou e a hora que você saiu, tá? É quantas horas você ficou na escola. Então, professora, eu entrei às 13 horas, 1 hora da tarde, e saí às 17 horas, que é às 5 horas da tarde. Então, você fez 13, 14, 15, 16, 17. Você fez 4 horas de estágio. Então, você vai colocar aí que você fez o quê? 4 horas. Professora, hora picada. Hora picada. Eu fiz 4 horas e 25 minutos. Coloca 4 horas e meia. Então, você foi menos de 4 horas, menos de 4, né, 4 horas e meia. Fiz 4 horas, fiquei 4 horas e 15 na escola, fiquei 4 horas e 25, coloca 4 horas e meia. Foi mais de 4 horas e meia, por exemplo, né? Mais do que a meia hora seguinte, arredonda para mais, tá? Então, coloca sempre um arredondamento para mais. Professora, eu fiquei da 1 hora até as 5h40. Então, você coloca lá que você ficou 6 horas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para não ter, gente, esse negócio assim, fiquei um dia 1 hora e 15, outro dia 1 hora e 17, outro dia 1 hora e 16, outro dia... Porque para somar depois essa desgraça. Então, coloca a hora cheia e dá uma arredondada sempre para cima, tá? Para a próxima hora. Não tem problema, tá? Porque faz parte do estágio também. E outra, gente, o estágio, tá? É assim. Deixa eu ver se vocês estão aí ainda, né? O estágio é assim. Você pisou na escola, tá valendo estágio. Eu cheguei no portão da escola 1 hora. É 1 hora que está começando o seu estágio, tá bom? Não é assim, eu entrei 1 hora, mas a aula de artes começou 1h40, depois pulou, fiquei de janela, teve uma outra aula de artes depois das 3h15. Não, você chegou 1 hora no estágio e saiu às 5 horas, você saiu do portão, é essa hora que é para anotar, tá bom? Porque você faz parte do seu estágio também, você observar as crianças entrando na sala de aula, elas no pátio, elas fazendo fila depois para ir embora, né? Os pais pegando elas, alguma coisa assim, elas indo embora pelo portão, né? Como é que elas se comportam. Então, o estágio é da hora que você pisou na escola até a hora que você saiu da escola. Você está fazendo estágio, tá? Você está observando coisas importantes para depois a sua prática profissional no futuro, tá bom? Então, sempre aí a carga horária, você coloca a carga que é o tanto que você o quê? Ficou no colégio, tá, gente? Ficou lá no estágio. Deixa. Meu Deus, perdi aqui o negócio. Aqui. Então, tudo bem? Gente, isso daqui é uma dúvida que acontece bastante. No relatório tem tá vendo que tem que assinar aqui, no fichão? Em todos os fichões, tá? Estagiário, supervisor, concedente, que é a escola, tá? Carimbo CNPJ. Uma ficha, 2 fichas, 3 fichas, 4 fichas, 5 fichas, tá? Tem 5 fichas. Professora, mas eu tenho que preencher as 5? Não, gente, você vai preencher quantas for necessária. Então, vamos supor, você vai na escola, faz 6 horas por dia. Se você fizer 10 dias, são 60 horas, certo? Se você fizer 20 dias, são 120 horas. Então, vamos supor que você cumpriu o estágio do quarto semestre. Você ocupou 20 linhas, tá? Então, provavelmente, você vai ocupar quantas folhas? Se você fizer 6 horas por dia, todos os dias, tá? Você vai ocupar uma folha. Agora, se você vai lá, um dia, faz 2 horinhas, no outro dia, mais 3 horinhas, no outro dia, mais 1 horinha, você vai ocupar, para dar 100 horas, para dar 150 horas, você vai ocupar quantas folhas? 4, 5. Professora, mas eu faço 1 hora por dia, eu vou usar 18 folhas de fichão. Não tem problema. Você vai colocar ali o quanto que você vai usar, tá? Aqui tem 5. Professora, eu usei 3. Na hora do relatório, deleta o resto. Professora, tem 5, mas eu vou usar 6. Você vem aqui, copia e cola e põe mais uma página, tá? Então, isso daí você pode editar o quanto você vai precisar, tá? Professora, eu usei duas folhas e depois na última folha eu usei só aqui, 11 linhas. Então, você pode vir aqui e apagar ou passar um traço aqui, tá? Que você não utilizou. Porque depois você pode entregar isso impresso também, tá? Mas tem que ser tudo preenchido no computador. Mesmo que você tenha essa folha, gente, que você preencheu a caneta, lápis,
no dia que você vai na escola, aí caiu miojo, caiu chá, café, não tem problema. Depois você vai passar limpo no computador, tá? Para você ter a impressa para ir no estágio, é só para você ir tendo um controle do que você está fazendo. Terminou essa parte do fichão, gente, da folha de frequência, você vai ter aqui ainda a avaliação do supervisor de estágio, tá? Que quem vai assinar aqui, tá? É o estagiário, o supervisor, que é o seu professor que você faz estágio, tá? Então, se você faz estágio com 3 professores, é uma avaliaçãozinha dessa para cada professor. Você vai entregar para o professor, tá? Preencher, aí ele pode preencher a caneta, não tem problema, tá? Depois você só tira uma foto, escaneia por aí, põe aí, ou você passa a limpo, mas tem que ser preenchido pelo professor, assinado pelo professor, tá? Então, é uma avaliação que o professor faz de você como estagiário. Então, olha só, quesitos. Higiene pessoal, você vai, né, no estágio limpinho, sentar, né, nada comprometido, né, a vestimenta adequada, sua postura, ele vai avaliar como bom, regular ou fraco. Responsabilidade e ética para com a supervisão, que assim, você tem responsabilidade, tem ética com o professor que está acompanhando, e para os alunos, tá? Então, ele vai colocar uma avaliação sua. Iniciativa e interesse. Ele vai analisar se você tem interesse em buscar o conhecimento no aperfeiçoamento profissional, então ele vai colocar, né? Se você, professor, por que você deu isso, né? Achei legal. Eu queria trazer uma atividade, tá? Se você se interessa, ou você só está lá dormindo e vendo os alunos. Assiduidade, tá, gente? Então ele vai avaliar a sua frequência e sua pontualidade. Gente, aqui é importante. Professora, eu fiz o meu plano de estágio, eu vou no estágio toda segunda, quarta e sexta, mas na sexta-feira que vem eu tenho marcado uma consulta médica, então eu vou avisar a escola, avisar o professor que eu não vou por causa disso, disso, né? E vai falar os motivos e vai combinar com ele. Ou então, professora, teve um dia que eu estava indo de carro para o estádio, furou o pneu, você vai mandar um WhatsApp para o professor, você vai avisar, tá, gente? Então, assim, não é que você, eu não posso faltar, eu não posso atrasar. Não, é melhor não faltar nem atrasar. Mas se acontecer, avisa antes, avisa com antecedência, ou se aconteceu um imprevisto, manda depois, né? Porque pega mal o aluno não aparecer e não avisar, e o professor já está esperando, né? Ou programou para você fazer algo, né? Os alunos perguntam, então fica muito chato. Então, é avaliado isso também, tá? E o cumprimento dos programas e metas do estágio, tá, gente? Então, a sua organização, as suas habilidades, o seu cumprimento dos programas estabelecidos pela supervisão. O professor vai avaliar e vai fazer comentários se ele achar necessário. Data, mês, ano, o estagiário assina, o supervisor assina, o concedente assina. Coloca o carimbo e assina também, tá? A escola. E tem a autoavaliação, que é você vai fazer uma avaliação de você mesmo. Tá? Então, de que forma o estágio contribuiu para a minha formação? Você vai escrever dissertativo, tá? Como minha atuação foi importante para o espaço do estágio? Então, assim, nossa, a escola deu graças a Deus, os alunos gostaram, o professor, né, achou bacana, tal. Vixe, a Vitória tá me mandando mensagem, tá acontecendo alguma coisa, né? Deixa eu ver. Gente, vocês estão me vendo? Ela só quer saber se tem plantão hoje, professora. Acabei de falar que a senhora está explicando sobre isso. Como que é, Júnior? O Ela pessoal estava tá perguntando. perguntando se vai ter plantão? Ela estava perguntando no grupo se hoje Ué, ia ter mas tá plantão. tendo. Eu falei, A aula de estágio, gente, é toda quarta-feira, das 18 às 19. O pessoal eu não já vi sabe todo ainda? mundo, já vi todo mundo isso aí. Deu um grito na sala E esses dias. a partir da semana que vem, aí é plantão de dúvida, mas essas 3 primeiras aulas, vocês estão vendo que eu tô dando aula mesmo, falando mais do que o homem da cobra aqui, tá? Mas pode falar pro povo, gente, tá tendo o estágio o plantão, as orientações de estágio toda quarta-feira, das 18 às 19. Era isso que estava aqui no mar? Porque a Vitória tá ligando, eu não posso ficar vendo o WhatsApp agora, né, gente? Complica. Monitores, tal. Bom, depois eu falo com a Vitória. Vamos continuar, tá? Obrigada, Júnior. Imagina. Vamos lá. Então, continuando aqui, gente. Depois eu tiro as dúvidas, tá? Então, assim, tem a sua autoavaliação que você vai escrever, tá? Como minha atuação foi importante para o espaço do estágio, lá para a escola.
eles não deram muito valor, eles não, né, não me davam muito valor, ou eles acharam super bacana, os alunos amaram, a professora falou que foi legal, tal, né? Eu considero importante por isso, por isso, por isso, levei umas ideias, né, tal, não sei o quê. Tal. Quais estratégias foram previamente organizadas por mim para a realização do estágio? Como percebo a teoria aprendida em sala de aula na Ítalo e a prática profissional, né, que é lá na escola? Como percebo teoria aprendida em... então, já falei. Como ocorreu minha interação com a equipe de trabalho lá da escola, tá? E quais foram minhas contribuições? Há algum aspecto do estágio que me fez repensar minha prática como futuro profissional? E quais? Aí, data, né? Dia tal, do mês tal, do ano tal, o estagiário assina, tá, gente? Essa autoavaliação. E, por fim, declaração de cumprimento das horas de estágio, gente. Então, quando você terminar, ó, tá escrito reconhecida em cartório após término do estágio, tá? Eu vou falar com a Márcia porque não tinha isso antes, tá? Então, tem que ver se isso se isso é válido, você tem que fazer em cartório mesmo. Declaro para os devidos fins que o estagiário, vamos lá, júnior, RG tal, CPF tal, matriculado no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, calma aí que tem gente entrando, a Vitória. Matriculado no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, no curso, né, de artes visuais, você preenche, ou teatro, no semestre tal, com o ID tal, cumpriu o total de 100 horas, lembra que 100 horas é o mínimo, tá, gente? 100 horas, 102 horas, 105 horas, 120 horas, referente ao nível de ensino tal, né? Anos iniciais do ensino fundamental, ou anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, sempre sob supervisão dos profissionais responsáveis. Data, dia, mês e ano, o concedente tem que assinar, que é a escola, e o CNPJ, tá? Aí, a empresa, que é o nome da escola, o endereço, o município, né, a localidade, nome do declarante, que é quem assinou isso daí, tá, gente? E o cargo do declarante. Foi o diretor, foi a coordenadora, foi a supervisora, foi a professora de artes. Então, qual que é o cargo que ele tem lá dentro? Tudo bem? Então, aqui é a última página do relatório de estágio, gente. Tem gente entrando, deixou aqui, né? Permitir. Então, gente, com essa explicação sobre o preenchimento do relatório de estágio, eu vou abrir agora para questões, tá? Gente, quem chegou agora, a aula está sendo gravada, então nesses primeiros 30 minutos eu fiquei explicando aqui o que era o relatório de estágio, como é que preenche tudo. Então, eu vou colocar a gravação para vocês depois no grupo dos monitores, e os monitores vão mandar para vocês a gravação dessa aula, tá? Porque não dá para ficar agora voltando tudo que eu falei desde as 18 horas e 5 minutos. E relembrando, gente, o nosso encontro de orientação de estágio é às quartas-feiras, das 18 às 19 horas. Vamos relembrar também que na nossa primeira semana, o encontro de estágios foi na quinta. O que aconteceu, gente? A Márcia, né, combinou comigo, pediu para eu fazer os encontros de estágios na quinta. Quinta-feira de manhã, para o pessoal do teatro da manhã, quinta-feira à noite, para o pessoal do teatro e artes visuais da noite. Só que, conversando com os alunos da turma, os alunos pediram se a orientação de estágio da noite poderia ser na quarta, porque, se não me engano, um dos cursos não tem aula na quarta. Então, não estariam indo para a faculdade com tarefas, tá? Então, na primeira semana, a orientação de estágio foi na quinta-feira, mas a partir da semana passada já foi na quarta, e hoje também, estamos na quarta-feira, né, gente? Pelo amor de Deus. Na quarta-feira também, das 18 às 19. Porque eu sei que deu aí, né? O pessoal perguntando: nossa, tá tendo orientação? Não tá tendo orientação? Tá tendo orientação. Gente, semana que vem não tem mais essa parte expositiva. Vai ser plantão de dúvida. Eu entro aqui às 18 horas, fico até às 19, e quem tem dúvida entra para falar comigo. Quem não tem dúvida não precisa vir. E lembrando que os 3 primeiros encontros são gravados para disponibilizar para vocês reverem, e para quem não pôde assistir, também assistir, tá joia? Vamos lá. Quem quer fazer perguntas sobre estágio ou o relatório final de estágio?
aguarda porque tem mais uma informação. Gente, anotem aí. Eu mandei para os monitores, mas não sei se os monitores já mandaram para as turmas, mas o prazo final para enviar o estágio via protocolos, tá? Na Ítalo é dia 31 de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 31 do 5. 31 de maio, até 31 de maio, tem que postar o estágio no Web Aluno na parte de protocolos, tá? Dia 31 ou dia 1 de junho, fechou, não tem mais possibilidade de mandar. Quem cumpriu as 100 horas de estágio, quem é do quarto, ou as 150 horas, o pessoal do quinto e do sexto, até dia 31, manda, finaliza, eu vou corrigir, vou lançar nota. Se a pessoa está no quarto semestre e fez, de vez de fazer 100 horas, fez 90, vai entregar o estágio no semestre seguinte, vai fazer mais as 10 horas, vai ter que fazer um aditivo do contrato, que é uma folhinha só, que você anexa no contrato falando que não terminou, né? Que vai mudar a data de término, e aí entrega no semestre seguinte. Só não dá para fazer isso quem é do sexto. Aliás, dá, mas daí fica só na faculdade pagando, né? Paga matrícula, rematrícula, e daí fica só fazendo estágio. Mas, gente, de novo, prazo final para entrega de estágios nesse primeiro semestre de 2022 é dia 31 de maio, tá bom? Agora sim eu vou abrir para dúvidas. Quem tiver dúvida pode fazer no chat, como que fala? Digitando, ou pode levantar a mão e fazer aí ao vivo. Tá dando um vento que tá caindo tudo. Eu fiquei com uma dúvida quando a senhora estava explicando sobre esses relatórios que a gente tem que fazer ao decorrer do dia. Pelo que eu entendi, são 15 linhas para cada dia, é isso mesmo? Não, do fichão, Júnior. Não sei, em algum lugar tem que escrever 15 linhas cada Não, dia. ó, vamos voltar lá então. Ó. Aonde tem que ser no mínimo 15 linhas, tá? Que é o único local que está escrito no mínimo 15 linhas, é aqui, ó. No relatório de estágio, vai ter introdução. Na parte da análise detalhada do estágio, são mais de 15 linhas, porque você vai falar tudo que você Quase fez em todos os todas. dias de estágio. Ah, tá. Agora Tá? eu tava Agora, pensando lá no misericórdia já. fichão, Júnior, ó, aqui é assim, ó, atividades desenvolvidas. Então, você vai colocar, se foi observação, participação, regência, por exemplo, observação. Eu só observei. Quais foram as atividades desenvolvidas naquela aula que eu observei, ou nas aulas que eu observei? Foi escultura em argila. Acabou. Ah, mas na outra série foi teatro. Então, escultura em argila e teatro. Acabou. Ali é bem. Olha, escultura escrito errado. É bem simplesinho aqui, gente. É basicamente o quê? A descrição as atividades que foram desenvolvidas. Ah, foi jogos teatrais esse dia. Ah, a professora chegou na sala e ficou dando jogos teatrais. Coloca lá. Ah, a professora deu um desenho, depois fez montagem de maquete. Ah, então você vai lá e coloca desenho e maquete. Então aí é bem simples, tá? Senão fica umas fichas do tamanho doida. Mas lá aqui no relatório que tem que ser só essa parte do meio, mínimo de 15 linhas. Máximo Entendi, pode ser mínimo de que é do 15, negócio tá? todo. Entendi. Obrigado, Então, professor. beleza. Tava Quem mais desesperado aí? aqui. Ah, imagina, não. Ali, gente, é simplesinho, pelo amor de Deus. É só a atividade que foi desenvolvida. Vamos lá, deixa eu ver se tem gente que escreveu aqui. Vamos lá, escrever. O João Vitor. Cláudia, eu estou no quarto semestre. Ótimo. O meu estágio é do ensino fundamental 1, correto? Isso. Ensino fundamental 1 ou anos iniciais do ensino fundamental. E você tem que fazer 100 horas de estágio, tá, João Vitor? Até dia 31 de maio. Então já tem que ir na escola, já tem que fazer o contrato, já tem que se planejar para começar, tá bom? A Tati Correia. Oi, Tati. Cláudia, desculpa, eu não ouvi. Quantas horas preciso ter até maio? Depende do semestre que você tá, Tati. Se você está no quarto semestre, são 100 horas de estágio. Se você está no quinto semestre, são 150. Se você está no sexto, são 150. Isso se você não acumulou, tá? Então, de repente, você está no sexto, mas você não fez o estágio do quinto. Aí são 300 horas. Então, tem que ver caso por caso, tá bom? Vamos lá, Fernanda. Tem que ser tudo digitado? Sim, Fernanda, tem que ser tudo digitado. Você pode até, né? Eu aconselho sempre você levar o fichão em branco numa pastinha no seu estágio, daí você vai preenchendo de caneta, de lápis, mas quando você for fazer o fichão no relatório final, tem que ter os dados digitados, tá?
Saudade também, Tati. Estou no quarto semestre. Hermes, Cláudia, nesse semestre não podemos fazer uma porcentagem das horas do curso? Não, Hermes, está totalmente proibido fazer curso online no lugar de estágio esse semestre. Esse semestre, o estágio tem que ser feito 100% presencial em escola, tá? Não é porque eu determinei, é porque o MEC determinou, tá? O MEC falou, as escolas voltaram, as faculdades voltaram, então, né, já tem aí as questões da máscara, do distanciamento, das vacinas, então vocês já podem fazer estágio na escola, tá bom? Então, não pode fazer mais curso. Quem aproveitou para fazer o curso, até semestre passado aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Infelizmente ou felizmente, né? Mas, nossa, gente, olha, nada substitui a experiência de fazer estágio. É maravilhoso. Tem muito aluno que fala assim, tem que fazer estágio, que droga, ninguém merece, aí eu vou pedir para um amigo meu assinar, conheço alguém que tem uma escola, não sei o quê, não, eu vou burlar, gente, não façam isso, porque quando você faz estágio, eu tenho N relatos, eu tenho a minha experiência, quando eu fui fazer estágio na minha faculdade, eu falei, não vou fazer, ninguém merece, eu não tenho tempo. Quando eu fiz estágio, eu me apaixonei mais ainda pela minha profissão, eu fui contratada pelo maior colégio da cidade, para ser professora do colégio, porque o professor que eu fazia estágio me indicou lá no colégio que ele dava aula. Eu fazia estágio num colégio pequeno, ele trabalhava nesse colégio pequeno e num colégio grande. E aí, quando no colégio grande perguntaram se precisava de um professor, ela falou: tem uma estagiária que vai se formar agora, que é ótima. E eles me contrataram, gente. Então, assim, meu primeiro emprego bom da vida, bom no Colégio Marista de Maringá, eu consegui por causa do professor que eu fiz estágio. Então, olha só que, né, relato. Onde eu encontro esse contrato? É a primeira vez que eu vou pegar esse contrato de estágio, onde encontro. Evandro, primeiro você tem que ficar atento que você tem que assistir a aula gravada do primeiro dia de orientação. Mas o contrato, você vai lá no Web Aluno, tá? E você vai solicitar, você vai baixar o contrato de estágio lá no Documentos e Editais, tá bom? No WhatsApp da sua turma, o monitor já mandou a aula gravada número 1, que eu falo sobre isso, onde que consegue o contrato, onde que baixa, como que faz, e também tem a aula gravada número 2, tá bom? Mas é lá no Web Aluno, no item documentos e editais. Aí vai ter lá contrato de estágio. Aí você baixa no seu computador ou no seu celular. Tá joia? Prof, tudo jóia, perfeito. Eu queria Fala, aproveitar e perguntar mais. Tudo bem, professora? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Eu queria aproveitar e perguntar uma coisa. Depois que eu pego esse contrato no celular, eu preciso de uma assinatura de vocês, da faculdade? Ou é só levar na escola e já fazer? Como é que Você funciona? tem que fazer assim. Quando você for na escola, você vai levar carta de apresentação. Então, você vai lá no Web Aluno, na parte de protocolos, e vai solicitar essa carta, porque eles vão fazer a carta no seu nome, no semestre que você está, com os seus documentos. Aí eles vão dar deferido, você vai clicar no número do protocolo, vai abrir, vai estar anexado ali a carta de apresentação. Você vai na escola com essa carta, combina lá se eles aceitam você como estagiário, que dia que você vai estagiar, com qual professor. Tendo essas informações, você vai no Web Aluno e vai baixar o contrato de estágio. Você vai preencher o contrato de estágio com as informações suas, da escola, digitado. Quando tiver tudo preenchido, você vai assinar, a escola vai assinar em carimbar e você vai voltar via protocolos para Ítalo, para a Márcia assinar. Só depois que tiver o contrato assinado por você, pela escola e pela Márcia, que você pode começar o estágio, tá? Perfeito, Foi entendi. coisa de uma vez só, mas eu falei tudo isso no primeiro encontro e no segundo, mas Não, basicamente. perfeito. É Tá? eu que não compareci, desculpa. Não tem problema, Mas ainda bem que a perfeito. gente grava, né? E ainda bem que tá aqui para Sim, perguntar, a gente fala de novo, não tem problema. tá certo. Tá Professor é pra bom? isso, né? Mas pega a carta de apresentação lá no protocolos dentro do Web Aluno e já baixa o contrato de estágio no documentos editais e já baixa o relatório também para você ter, tá? Que são os Tá 3 bom. documentos que precisa para fazer estágio. Perfeito, Cláudia. Baixar o meu contrato. Por qual motivo, Ilza, você não consegue baixar o seu contrato? Porque o pessoal. Eu ouvi a Márcia falando que tem aluno que não está conseguindo baixar. Gente, aproveita que vocês estão indo na Ítalo presencialmente, vai lá na central de alunos, tá?
e vai e fala assim, onde que é o setor de estágio? Vai no setor de estágio e fala, olha, gente, eu não estou conseguindo baixar, qual que é o motivo? Me orienta, porque assim, eu não tenho essas orientações, eu só tenho assim, o contrato de estágio está lá em documentos editais, você clica e baixa, tá? Tirando isso, fala com a Márcia, vocês têm aula com a Márcia, né? E fala lá na central de relacionamento com o aluno e pergunta onde que é o setor de estágio. Fica o Vitor e a Jucimara lá. Alda, pode falar, você está com a mão levantada e depois o Hermes. E tudo bem, Cláudia? Tudo Boa bem. noite. Boa noite. Então, eu solicitei lá, né, lá no Web Aluno e demorou alguns dias para ser A definido. carta de apresentação, né? Isso. Porque é um volume muito grande de gente pedindo, tá, gente? São todos os cursos da Ítalo que tem estágio estão pedindo a carta, tá? Então tem que demora às vezes uma semana, tal, mas chega. Chegou? Então, chegou. Aí eu tentei baixar no celular, não consegui baixar o PDF. Talvez, não sei, que é porque celular que não está conseguindo. Celular, gente, eu vou falar para vocês, é cilada, porque você baixa e você depois não consegue preencher. Celular depois você não acha. Ai, não sei onde que tá, baixou não sei aonde. Então, assim, eu aconselho computador. Quem não tiver, vai na Ítalo, vai numa Lan House, vai na biblioteca que tem computador, sabe? Não, mas eu baixei só para fazer um teste para ver se ia baixar, mas não baixou. Difícil, mas né? Depois eu vou entrar pelo Note. Tá. Então, eu fiquei bem preocupada eu acho agora. Até, Alda, que até dá para preencher pelo celular, mas dá um trabalho assim do cão chupando manga. Uhum. Tá? Então, aí eu tô assim, tá sendo difícil para mim essa coisa aí é muito papel. Então, eu queria saber isso. A primeira coisa é esse daí que já liberaram para mim, que eu tenho que baixar. Você e daí em diante, o resto não precisa de autorização mais nada, é só baixar, imprimir. Alda, não. É esse que você pediu para Ítalo, que eles mandaram no seu nome, é a carta de apresentação. Você vai lá na escola com ele e fala: olha, eu vim aqui pedir um estágio, tá aqui minha carta de apresentação. Se eles falarem, que bom, você pode estagiar aqui, eles têm que assinar, bater o carimbo e ficar com você. Por isso que eu falo para levar em 2 vias, porque se a escola fala assim, mas eu preciso de uma carta aqui, você fala, não, toma essa aqui para você e uma assinada para mim. Depois dessa carta vem o principal, que é o contrato de estágio. Então, você vai lá no Web Aluno, documentos editais, você não precisa só solicitar, você vai lá, entra e baixa no seu computador. Aí você vai preencher tudo, a escola vai preencher tudo, a escola vai assinar, carimbar, você vai assinar, a Márcia vai assinar e carimbar. Só depois de assinado e carimbado o contrato que você pode começar o estágio. Entendi. Nossa, essa data tá bem apertada já, né? 30 dias. Mas nós começamos aqui há 2 semanas, faz 2 semanas que eu tô falando isso. Quanto mais demora, assim, para você começar, né? Mais vai se prolongar e vai ficar mais apertado para fazer o estágio. Por isso que no primeiro dia, gente, no dia 10 de fevereiro, eu falei, vocês têm toda uma burocracia. Depois que você está com a carta de apresentação em mãos e com o contrato assinado, aí deslancha. Mas até porque burocrático. Eu fiz chato. Isso na segunda aula, a gente já está na terceira, né? Isso. Mas você já pegou a carta de apresentação? Você já foi na escola? Não, porque agora que eu vi que liberou para mim, acho que foi ontem. Sem problemas. Então, assim, se eu fosse você, Alda, eu já entrava no Web Alunos, no Documentos Editais, já baixava o contrato, já via as informações que você precisa pegar na escola, porque quando você for na escola, com a carta, você já pode ir com o contrato digitado, né? E aí você fala, só preciso dos seus dados, aí você coloca os dados deles, fala, vou mandar ou vim aqui para vocês assinarem. Se você conseguir, por exemplo, numa escola amanhã, com a sua carta de apresentação, e eles derem um ok, e derem esses dados para você, que você tem que saber já, é o nome, é o CNPJ, é o ato legal, é o nome do diretor, você já pega tudo, você digita amanhã, e aí você já pede para eles assinarem, você já pode começar o estágio na segunda-feira, tá bom? Tá, e não tem nenhuma... se eu fizer na ETEC, por exemplo, não tem nenhum problema, né? A ETEC é ensino médio? Tem que ser ensino médio, tá? Ensino médio tem que ter aula de artes. Desde que tem aula de artes, tá? Artes. Ensino médio, pode fazer.
Nossa, tá meio branco isso daqui, não sei o que tem Tá, acho que era isso que eu tinha dúvida. Então tá bom, mas Alda, fica tranquila, não fica angustiada, porque é burocrático, esse começo é burocrático. Já tô angustiada. E não é a Ítalo que dificulta, sabe? É porque a escola também tem que mandar essa documentação para a delegacia de ensino. Então, se você falar assim, ó, posso vir aqui fazer estágio? Ele fala, pode vir amanhã, sem documento, sem nada. Eles também não podem fazer isso. Tá? E na hora que a Márcia for assinar e a escola for assinar, é no mesmo dia eles assinam, carimba? Depende, se você pode levar para... Assim, tem escola que você leva, eles falam assim, a diretora vem amanhã, dela assina. Não, da Ítalo, tô falando, da Ítalo. Da Ítalo também não é no mesmo dia. Você tem que... Se você mandar o contrato de estágio para a Márcia assinar, tem que ser via... como que fala? Gente, não sei o que está acontecendo aqui. Tem que ser via setor de estágio. Você não pode chegar para a Márcia na sala de aula, professora, assina aí meu contrato? Não pode. O setor de estágio tem que conferir o contrato inteiro, aí eles vão dar para a Márcia e falar assim, Márcia, assina. E a Márcia não vai nem ler, só vai assinar, porque eles já conferiram. Então, tem que ser via protocolos para eles assinarem, ou você vai lá na central de alunos, pergunta onde é o setor de estágio, leva impresso e fala, tá aqui meu contrato para assinar. Eles vão falar, tá bom, passa no dia tal para retirar. Ai, Jesus, se tá tiver bom. incorreto, porque se tiver algum dado incorreto, eles vão falar, olha, você não colocou o ato legal, então arruma, manda de novo para a gente conferir para ir para a Márcia. Tá bom. Obrigada. Das pedras, gente, mas vai dar certo. Tá. Não tem como você conferir antes para a gente levar pronto? Não sou eu que confiro, é o setor de estágios. Eu só oriento. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Deixa eu ver quem está com a mão levantada. Se tem alguém com a mão... Priscila! Agora a moda é fazer assim, né? Cadê? Aqui. Priscila! Liga. Boa noite, professora. Boa noite. Eu vi você falando que só pode fazer no ensino médio estágio, é isso? Não. Não é não. Quem está no quarto semestre tem que fazer estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, quem está no quinto semestre nos anos finais do ensino fundamental, quem está no sexto no ensino médio. Mas se for numa ETEC, não pode ser curso profissionalizante. Vou fazer no curso de contabilidade, secretariado, sei lá, tem que ser no ensino médio, tá? Não pode ser curso técnico. Não, tá. Não tem aula de artes. Não era essa pergunta? Não, é porque os outros anos a gente não fez estágio na escola, né? Então eu não fiz estágio em nenhum, assim, como eu posso falar. Você tá no sexto? Eu tô no sexto. Tá. E os outros estágios que eu fiz foram todos online. Então eu tenho que fazer no ensino médio mesmo. Deixa eu anotar aqui para eu tirar essa dúvida com a Márcia, porque no primeiro semestre que foi permitido fazer curso, o pessoal do sexto, que não tinha estagiado em nenhuma na escola, eles podiam chegar no sexto e escolher, né, fundamental 1 ou 2 ou médio. Então eu vou fazer essa pergunta, depois eu mando lá no... Vou colocar aqui, perguntar para a Márcia. Para a Márcia. Se quem não fez estágio em escola e está no quinto ou sexto, pode escolher o nível. Então, assim, a princípio, tá, Priscila? Para hoje, quem está no sexto tem que fazer estágio no ensino médio, tá? Mas eu vou perguntar, porque como vocês não tiveram experiência em nenhum nível, na minha concepção, vocês poderiam escolher a qual vocês vão ter experiência agora, tá bom? Mas vamos esperar, eu pergunto para a Márcia provavelmente vai consultar o setor de estágio, porque tem coisa jurídica, tá, gente, envolvido, tem lei, não é tão simples. E aí, quando eu tiver a resposta, eu mando para os monitores, tá joia? Ai, que bom, professora, porque eu estava vendo já no ensino fundamental mesmo. Tá, deixa eu até... Aí eu vou esperar, então. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui, deixa eu mandar para a Márcia. Só um pouquinho, ao vivo e a cores. Tá bom. Oi, Márcia, tudo bem? Eu estou aqui com os alunos na orientação do estágio, surgiu uma dúvida que eu estou fazendo ao vivo para você. Aluno que está no sexto, tá? Que só fez curso online, não fez o estágio no quarto, nem no quinto, agora está no sexto, ele pode estagiar no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 ou no médio? Ele pode escolher, já que ele não teve nenhuma experiência? E o pessoal do quinto também, eles não fizeram estágio no quarto. Então, no quinto agora, eles podem fazer fundamental 1 ou fundamental 2, ou os dois?
Me responde isso se você puder e quando você puder. Um beijo. A dúvida é da Priscila, maravilhosa. Foi aqui, Priscila, se ela responder daqui em 7 minutos que tem daqui de aula ainda, ótimo. Senão eu mando para os monitores, tá? Mas seria interessante, né, Priscila? Porque daí é o que o bom senso diz que seria interessante você poder fazer ou no Fundamental 1, ou no Fundamental 2, ou no médio, já que você não teve, né, essas experiências. Mas, às vezes, né, o que é o bom senso não é o que está na lei, não é o burocrático, não é o que o MEC fala, não é o que a parte jurídica orienta, tá? Mas eu vou pegar essa resposta para você e te passo. Obrigada, professora. Imagina, obrigada a você pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. Hermes já falou do contrato. Senhor, eu já tenho o contrato carimbado e escaneado. Eu posso te enviar? Não, Hermes, não é para mim, tá? Se você já tem o contrato preenchido, assinado por você, assinado pela escola e carimbado pela escola, você vai mandar via protocolos, tá? Ou você vai lá na Ítalo pessoalmente, imprime em 3 vias, vai na Ítalo pessoalmente, na central de relacionamento com alunos, vai no setor de estágio e entrega lá. Aí eles vão recolher, vão conferir, vão dar para a Márcia assinar e depois você vai pegar lá. Ou então, via Web Alunos, tá? Para você mandar tem um item lá que chama assinatura do contrato de estágio, ou algo parecido. Acho que eu respondi o da Ilza também. Contrato é preenchido digitado, né? Sim. Evandro, pode falar. Oi, prof, mas uma dúvida. Você estava explicando aquela parte sobre como preencher o relatório, né, do estágio. Sim. Tinha uma sigla do lado que era a série. E também tinha a data e o horário, né? A carga, né? Sim, é o fichão. Deixa eu ir lá para gente Isso, ver vai lá. certinho. Eu tenho uma dúvida bem simples que talvez vai matar uma charadona para mim. É aqui? Isso. Tá. Você explicou aqui sobre duas, tipo, a primeira que você fez foi a atividade que você escreveu lá em cima, como exemplo, né? Escultura de argila e teatro. Isso seria só referente a uma série, uma aula? Ou poderia ser, tipo, várias aulas dessa linha aí? A tudo que tem naquela data, tá? Gente, tá. foi ótima pergunta do Evandro. Ó, você pode colocar aqui, ó. Vamos supor que amanhã é dia 24 e você vai estagiar no primeiro ano, no terceiro ano e no quinto ano do ensino fundamental. Primeira série, terceira série, quinta série. Cada série teve uma atividade. Então, você vai colocar observação, você pode colocar primeira série, escultura, terceira série, teatro e quinta série, desenho. Ou, se você achar que fica mais organizado, você põe aqui a data, ó. 24/2, série, primeiro ano, tá? Aí você coloca observação, escultura em argila. Aí você pode falar aqui de novo, se você quiser, tá? 24/2, cadê? Do 2, terceiro ano, e aí você põe que teve teatro. Tá. Mas, como aqui é editável, ó, eu acho mais interessante você colocar tudo junto. Porque daí você vai lá e fala, eu entrei na escola a 1h, saí às 6, eu fiz 5 horas de estágio. Senão você tem que colocar, primeiro ano foi 1 hora de estágio, segundo ano foi 2 horas de estágio, outro foi 3. Tá? Aí tem que ficar fazendo. Aí no bloco de série, professora, eu posso colocar naquele mesmo bloquinho ali, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Coloca assim, ó, primeiro ano. Ano. 2 pontos. Escultura. Aí põe aqui ponto final. Opa, desculpa aqui. Terceiro ano. Opa, Cláudia. Teatro de bonecos. Aí, quinto ano, você põe jogos teatrais. Tá. E na série eu posso colocar também primeiro ano, terceiro ano e quinto ano, né? Isso. Aqui você coloca primeiro ano, terceiro ano e quinto ano. Tá? Foram as séries que você estagiou no dia. Eu prefiro assim, mas se você quiser, tem toque. Eu vou seguir seu conselho. Tudo, pode separar e colocar a mesma data aqui. Vou seguir seu conselho, professora. Adorei.
Era essa minha dúvida, porque eu falei, caramba, porque realmente, né, E aí, como tem se é bloco por se bloco, você é complicado. estagiou lá em três séries, no mínimo 3 horas. Mas pode ser que aconteça, tá, o Evandro? O primeiro ano foi da 1h50, o terceiro ano era só das 2 às 3, e o quinto ano era das 5 às 5h30. Aí você vai colocar que você ficou das 13 até. Você ficou 5 horas no estágio. Mesmo Tá que bom. sejam 3 aulas. Mas eu fiquei lá. Teve hora que era a janela da professora, eu fiquei lá na sala dos professores fazendo planejamento com ela, observando qualquer coisa, tá? Sim, eu tenho uma irmã que então eu vou agarrar nela. Isso, agarra nela, com todas as forças. Mas é isso, boa pergunta, arrasou. É muito detalhe, né, gente? Por isso que eu falo, a partir da semana que vem, que vão ser os plantões de dúvidas, muitas vezes você está preenchendo lá da escola, você está preenchendo o contrato, falando, meu, o que era aqui? Aí você vem no plantão de dúvida e tira dúvida específica sua. Tá bom? Show, show, show. Parabéns. Tá Acabou, indo muito bem. gente. Acabou a orientação, 19 horas. Gente, queria agradecer, então, a vocês que vieram, que colocaram suas dúvidas, que é importante a dúvida de todo mundo, porque a sua dúvida pode ser dúvida do outro, pode ser que você faça uma pergunta que a pessoa nem tinha pensado, mas que também era uma dúvida dela, tá? Então, ajuda bastante quando vocês vêm e fazem essa parte das dúvidas, mas semana que vem, provavelmente, quem já estiver andando, caminhando e não tiver dúvida, não virá mais na aula, mas eu estarei aqui todas as quartas, das 18 às 19, no plantão de orientação de estágio para tirar dúvidas de vocês específicas de cada caso, tá bom? Um beijo para vocês. Mando a gravação daqui a pouquinho para os monitores, tá? E também mando aqui esse relatório, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.